Fala pessoal, bora aqui para mais uma notícia trazendo informações para vocês desse acordo de paz dos Estados Unidos com o Irã. Pessoal, eu acho que já está indo por água abaixo. Trump e a Casa Branca já sinalizou que não vai atender aos requisitos que o Irã está propondo nesse acordo de paz. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, só peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, não se esqueça também de ativar o sininho das notificações e também comentar e compartilhar esse conteúdo. Valeu, pessoal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O acordo de trégua de 15 dias anunciado entre Estados Unidos e Irã está em xeque. Após ataques de Israel no Líbano hoje cedo, o Estreito de Hormuz voltou a ser fechado pelas autoridades iranianas. A reabertura era parte do acordo de cessar-fogo entre os governos norte-americano e de Teherã. Por isso, nós agora vamos a Washington conversar com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos. Oi, Patrícia, boa noite, bem-vinda. Trump já se pronunciou sobre a volta desse bloqueio no Estreito de Hormuz? Oi, Pajete, boa noite. Ainda não. Trump não falou com a imprensa. O Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, saiu há pouco tempo aqui da Casa Branca, se reuniu com o Donald Trump a portas fechadas por quase 2 horas. A gente fala sobre a OTAN daqui a pouco, mas essa reunião não teve a presença dos jornalistas nem no comecinho, o que não é comum, né? Geralmente, esses encontros de líderes estrangeiros aqui na Casa Branca têm a presença pelo menos dos fotógrafos ou de alguns cinegrafistas. Isso não aconteceu e o Donald Trump não se pronunciou hoje, não falou sobre encontro, tampouco, não falou oficialmente aqui pelo escritório de imprensa da Casa Branca, também ainda não soltou nenhum post na Truth Social. É uma situação muito delicada, muito instável, menos de 24 horas depois do anúncio, né, desse cessar-fogo, a gente já vê novamente o bloqueio do Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária do Irã, Pajete, afirma que Israel violou o acordo ao bombardear alguns locais do Irã e afirma que também está fazendo isso porque Israel continua a atingir diferentes locais no Líbano. Estados Unidos e Israel falam que a questão do Líbano não fazia parte desse acordo fechado ontem, mas o Irã diz que a questão do Líbano também está na conta, também faz parte, então é uma situação de muita instabilidade. Ainda não ouvimos, pelo menos até agora, um posicionamento, uma palavra do presidente Trump, que está por aqui. Patrícia, a gente vê que tudo isso gira em torno desse acordo de paz, né? Que inicialmente o governo iraniano apresentou um plano com 10 pontos, que incluem o fim de ataques, inclusive no Líbano, e ainda o direito do enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Só que as autoridades de Washington parecem não concordar com esses pontos, né? Com alguns deles, não. Ontem o presidente Donald Trump, quando ele anunciou o acordo, falou de forma genérica, né, sobre os 10 pontos apresentados pelo Irã e disse que a sua equipe iria trabalhar em cima desses 10 pontos e que era um bom caminho, um bom começo. Agora, a questão é que os pontos incluem, como você mesmo falou, né, o direito a enriquecer urânio, algo que os Estados Unidos não concordam de forma alguma e certamente não vão voltar desta decisão. Os iranianos querem o controle do Estreito de Hormuz, falam na não agressão por parte dos Estados Unidos, suspensão de sanções primárias e secundárias, revogação de resoluções na ONU que pesam contra os iranianos, indenização por conta do que eles perderam até agora com essa guerra e o cessar total das hostilidades. Mas o ponto principal desses 10 itens que Washington certamente não vai aceitar de forma alguma é o direito de enriquecer urânio. E essas negociações, de toda forma, estão mantidas e começam nesse próximo sábado.
Patrícia, esse acordo que foi intermediado pelo Paquistão, né, previa até o início de conversas entre Estados Unidos e Irã. Primeiro colocado para sexta, depois empurrado para sábado. Isso segue mantido em algum dia? Então, segue sim para amanhã de sábado, lá no Paquistão, país que intermediou esse acordo, né? O Irã disse que aceitou por conta de um pedido fraterno feito pelo primeiro-ministro do Paquistão. Então, essa reunião acontece por lá. A Casa Branca confirma, Pagete, que quem vai liderar essa negociação do lado dos norte-americanos é o vice-presidente J.D. Vance, junto ao secretário de Estado Marco Rubio, Steve Witkoff, que é um dos principais negociadores aqui da Casa Branca, uma pessoa que Donald Trump tem extrema confiança e tem sido enviado a vários países para resolver questões delicadas. Witkoff esteve presente em Israel para negociar aquele acordo de cessar-fogo com o Hamas em Gaza. Frequentemente, né, negocia a questão da guerra entre Ucrânia e Rússia. Estará também no Paquistão nesse fim de semana. E o Jared Kushner, que é genro do presidente Donald Trump e também conselheiro do presidente, trabalha aqui na Casa Branca. Patrícia, sobre outros atores aí dessa guerra, o presidente Donald Trump voltou a demonstrar certa insatisfação com a atuação de países da OTAN na guerra do Oriente Médio, não? Essa insatisfação já vem de um tempo. Ele fala com todas as letras, né, que os países da OTAN, Aliança Militar do Tratado do Atlântico Norte, viraram as costas para os Estados Unidos desde que essa ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel começou no fim de fevereiro, e diz que os países da OTAN não fizeram o mínimo. A porta-voz da Casa Branca tem uma coletiva hoje e repetiu essas palavras, falando que os países da OTAN viraram as costas para os Estados Unidos e que talvez nós, jornalistas, iríamos ouvir essas palavras diretamente do presidente Donald Trump, o que ainda não aconteceu. Como eu informei aqui no comecinho da minha entrada ao vivo, Pagete, o secretário-geral da OTAN, esteve aqui. Havia uma grande expectativa, né, dos jornalistas de ouvir algo do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Normalmente, quando ele vem aqui na Casa Branca, ele vem até essa área aqui onde a imprensa fica e fala conosco. Hoje, isso não aconteceu. Pois é, e tem uma última informação ainda sobre os Estados Unidos, ali na região do Oriente Médio. A jornalista norte-americana que tinha sido sequestrada no Iraque foi libertada. Como isso foi recebido aí em Washington? Foi recebida com satisfação. Ela foi sequestrada, a Shelley Kiltonson. Ela foi sequestrada no dia 31 de março e foi solta ontem. As imagens desse sequestro foram registradas por câmeras de segurança, porque isso aconteceu numa região muito central de Bagdá. Ela foi sequestrada por um grupo do Iraque que é pró-Irã. Eles, pouco tempo depois, assumiram a autoria desse sequestro e afirmaram que essa libertação aconteceu por conta de um pedido que o governo do Iraque fez. Então, esse grupo armado afirma que atendeu uma solicitação do governo iraquiano. Quem falou pelo governo aqui dos Estados Unidos foi o chefe da diplomacia, o Marco Rubio, né, parabenizando a equipe que esteve também por parte do governo norte-americano, ajudando, intermediando. Ela é norte-americana, trabalha como freelancer no Iraque, estava lá fazendo uma cobertura pontual e normalmente mora na Itália, mas é uma notícia... Uma das notícias, né, positivas em meio a tantos problemas que enfrentamos em relação a esta parte do mundo. Pagete, agora uma grande dúvida dos próximos passos, uma vez que o Estreito de Hormuz segue fechado. É isso aí, pessoal. Essa aí era a notícia que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, só peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, não se esqueça de ativar o sininho das notificações e compartilhar esse conteúdo. Valeu, pessoal. Até o próximo conteúdo.